Vamos lá, galera, continuando nossa aula de hoje. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a gametogênese. Então, inicialmente, nós vamos ver sobre a espermatogênese, que seria a formação, dos espermatozoides. O processo de formação dos espermatozoides nos túbulos seminíferos dos testículos é denominado de espermatogênese. Então, olha só, nós temos ali as células, do testículo, células germinativas, 2N, elas se multiplicam, elas aumentam o número dessas células através de sucessivas divisões mitóticas. Então, a partir de mitose, elas multiplicam-se, e vão aumentando o número, até que elas se diferenciam nas espermatogônias, que ainda são 2N. Essa espermatogônia, ela vai crescer, então ela para de se dividir, ela vai crescer e vai dar origem ao espermatócito. Percebam que todas as células são diploides, continuam sendo 2N. O espermatócito, ele vai sofrer meiose, no caso a meiose 1 formando duas células, e aí sim já com a redução do número de cromossomos. Então o espermatócito era 2N, ele vai formar duas células agora N, que são chamados de espermatócitos 2. Aí ocorre a segunda divisão, a segunda meiose, formando 4 células, que são as espermátides. Essas células ainda não são o espermatozoide em si, elas precisam se transformar nos espermatozoides, que pode levar algumas horas esse processo. E aí nós teremos a fase de diferenciação, onde a espermátide vai se transformar no espermatozoide, ele vai ganhar a cauda, enfim, vai ter o formato ali característico do espermatozoide. Então, a partir do espermatócito 2, todas as células ali vão ser N, com a metade do número de cromossomos. E aqui nós temos a explicação, que foi isso que eu fui comentando com vocês. Primeira fase, que é a proliferativa, que as células germinativas sofrem mitose para aumentar o número. Depois, ela para de se dividir e ela cresce para formar o espermatócito. Aí nós temos ali a fase de crescimento, que é justamente quando as espermatogônias param de se dividir e crescem, formando o espermatócito, o qual vai se dividir, que aí é a fase de maturação. O espermatócito se divide através da meiose, formando os espermatócitos 2. E por último, a fase de diferenciação, onde cada espermátide formada sofrerá um processo de diferenciação e se transforma em espermatozoide. Durante esse processo, forma-se o flagelo e também o acrossomo, a partir do complexo de Golgi. Aqui nós temos uma imagem mostrando isso. Aqui a gente tem a espermátide. E aí, o processo onde ela se transforma no espermatozoide. Formou a cauda, que é o flagelo, e o acrossomo. O acrossomo é essa bolsa aqui cheia de enzimas que serve para, no momento que o espermatozoide vai fecundar o óvulo, vai penetrar no óvulo, ele libera essas enzimas ali para digerir a parede do óvulo para que ele consiga penetrar no óvulo. Nos testículos, as espermátides se transformam em espermatozoides num processo denominado de espermiogênese. Nesse processo, parte do citoplasma é perdido. Os centríolos dão origem ao flagelo e o complexo de Golgi forma o acrossomo.
que tende a se localizar na região anterior do espermatozoide. O acrossomo contém enzimas importantes, que é essa bolsa aqui, e contém enzimas importantes que degradam as camadas protetoras do óvulo durante a fecundação. Vamos fazer um exercício, uma questão da FUVEST. Se a espermatogênese ela é normal e todas as células sobrevivem, quantos espermatócitos primários serão necessários para originar 400 espermatozoides? Explique. Então, se a gente tem 400 espermatozoides, serão necessários 100 espermatócitos. Cada espermatócito, através do processo de meiose, vai formar 4 espermátides. E essas, por sua vez, vão formar 4 espermatozoides. Portanto, 100 espermatócitos primários vão formar 400 espermatozoides. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de formação do óvulo, que é chamado de ovogênese. O processo de formação de óvulos no ovário é denominado ovogênese ou ovulogênese. Nós temos ali a célula germinativa, então, do ovário, mesmo esquema. Aí essas células vão se multiplicando, né? Elas vão sofrendo mitose e vão aumentando o número dessas células. Até que chega um momento que ela para de se multiplicar e a célula passa a crescer. Então, de ovogônia vai formar o ovócito, né? Que é uma ovogônia que cresceu. O ovócito, ele vai se dividir através da meiose e vai dar origem a 2 células. Uma que é o ovócito secundário, que agora é N, então o ovócito primário é 2N, e ele formou o ovócito secundário que é N. Então, como é meiose, houve a redução do número de cromossomos. E vai formar também um corpúsculo polar. Ele recebe esse nome porque a célula, ela, na hora da divisão, ela recebe uma quantidade diferente ali do núcleo, não ocorre uma divisão igual para formar 2 ovócitos. Então, o ovócito vai acabar formando o óvulo e o corpúsculo polar ele vai acabar não sendo utilizado, justamente porque ele recebeu núcleo, material genético ali numa quantidade diferente. Aí, então, formou o ovócito 2 e o corpúsculo polar. Ocorrendo uma segunda meiose, vai formar um óvulo e 3 corpúsculos que não vão ser utilizados, eles não vão ser fecundados. Então, na mulher, cada ovócito ele vai produzir apenas um óvulo funcional, enquanto que no homem, cada espermatócito vai produzir 4 espermatozoides. Todos eles vão ser funcionais. A transformação do ovócito 2 em óvulo. Na verdade, a mulher ela libera o ovócito 2, além do corpúsculo polar, que não é útil, não é ativo, na tuba uterina. Então, a gente tem, né, o útero, o ovário e a tuba uterina, que liga o ovário até o útero. Então, durante a ovulação, o ovócito 2 é liberado. Se ocorrer fecundação, ou seja, né, se ocorrer o encontro do espermatozoide com esse ovócito, o ovócito ele completa a segunda divisão da meiose e vai formar o óvulo. O primeiro corpúsculo, por sua vez, ele também vai completar a segunda divisão e vai formar mais 2 corpúsculos. Ou seja, se a mulher não tiver fecundado, ele vai parar na primeira meiose, onde formou o ovócito 2. Então, quando a gente ovula, né, é liberado esse ovócito 2 até a tuba uterina. Se tiver fecundação, segue, continua tendo a segunda meiose, e aí forma o óvulo e os 3 corpúsculos. Se
Se não ocorrer fecundação, deixa eu voltar aqui. Se não ocorrer fecundação, só um momento. Ó, se ocorrer fecundação, ele vai sofrer a segunda meiose e vai formar o óvulo. Se não tiver fecundação, para aqui. Apenas com a formação do ovócito, apenas tendo a primeira meiose. Então, a gente tem aqui uma imagem do ovócito que foi liberado na tuba uterina. E aqui mostra que um único espermatozoide conseguiu fecundar o ovócito. Após a fecundação, são formados 3 corpúsculos e um óvulo. Posteriormente, após a união do núcleo do espermatozoide com o óvulo, vai formar a célula ovo ou zigoto, o qual vai crescer, vai desenvolver o embrião, né, que é o bebezinho. Vamos fazer o exercício da PUC. O trecho a seguir foi extraído do artigo Desencontros Sexuais, de Drauzio Varela, publicado em 25 de agosto de 2005. Nas mulheres, em obediência a uma ordem em que parte de uma área cerebral chamada hipotálamo, a hipófise libera o hormônio FSH, hormônio folículo estimulante, que agirá sobre os folículos ovarianos, estimulando a produzir estrógenos, encarregados de amadurecer um óvulo a cada mês. FSH e estrógenos dominam os primeiros 15 dias do ciclo menstrual, com a finalidade de tornar a mulher fértil, isto é, prepará-la para a fecundação de uma das 350 mil células germinativas com as quais nasceu. Então, olha só, na mulher, a formação dessas células, desses ovócitos, eles ocorrem enquanto a gente ainda está no útero da nossa mãe. E quando, né? Então a gente já nasce com esses ovócitos pré-formados, vamos dizer assim. Ali tá numa média de 350 mil, mas pode ser, sei lá, 200 mil, 400 mil, varia, né? Varia de mulher para mulher. Mas a gente já nasce com esses ovócitos previamente formados. Quando a menina passa, né, na puberdade, passa a menstruar, é que vai sendo, né, todo mês vai sendo liberado um ovócito na tuba uterina. Gente, isso é uma das razões que torna, né, mais grave, vamos dizer assim, a mulher ficar grávida depois dos 40 anos, por exemplo. Porque pense comigo, se a gente já tem essas células reprodutivas previamente formadas, né, ao longo dos anos, o número de erros, de síndromes, de mutações que vão ocorrendo ali, quanto mais o tempo passa, mais mutações pode ocorrer ali. Por isso que, por exemplo, síndrome de Down, né, enfim, várias síndromes, a probabilidade, não estou falando que ela vai ter, mas a probabilidade que a mulher tem de ter alguma síndrome após os 40 é muito grande, justamente por isso. Porque essas células germinativas, elas já estão formadas desde que ela ainda estava no útero da sua mãe, desde que ela nasceu. Portanto, o trecho faz referência a um grupo de células que a mulher apresenta ao nascer, né? Quais são essas células que nós já possuímos ao nascer? São o ovócito no início da meiose, que eles estão presentes no interior de folículos ovarianos e eles apresentam 46 cromossomos.